Lembra que o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange? É exatamente sobre isso. Então, quando a gente vai olhar assim para o ser humano, para a forma que a gente aprende as coisas, qual é a forma assim que funciona o nosso cérebro, o mecanismo, assim, a forma que realmente todo ser humano aprende de fato as coisas. Eu vou dar só um exemplo. Uma mãe querendo criar um filho, o que acontece? Tu pode disciplinar o filho, tu pode falar pro filho e tudo mais, mas na verdade o filho ele vai replicar aquilo que ele está vendo. Ou seja, por exemplo, uma mãe que grita, que xinga, ela vai querer exigir que o filho não grite, não xingue, porém ela faz isso. Então tu vai falar para ele não fazer, porém tu vai dar o exemplo oposto e ele vai seguir o exemplo e não aquilo que tu está passando para ele, que tu está falando. Eu sei que falar, né, disciplinar o filho é muito importante, mas o exemplo com certeza é a coisa mais importante. Os filhos, eles imitam, eles refletem os pais. Então, o que acontece? Pensando exatamente sobre isso, me veio sobre esse negócio do amor de Cristo nos constrange, porque todo mundo sabe que Jesus, ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra de Deus. Então, Deus nos deu uma palavra, ele nos deu uma lei, ele nos deu o verbo. Só que ele sabia como o ser humano funciona, ele sabe como a gente aprende as coisas. E não é só pela palavra, entende? Mas o nosso mecanismo funciona assim, olhando e seguindo um exemplo. Então, o que Deus faz? Ele não apenas dá a palavra, ele se torna um ser humano. O verbo se torna carne. Então, Jesus, ele vem em carne, ele já tinha dado toda a palavra, toda a instrução através dos profetas e tudo mais. Mas ele fez questão de vir em carne, sabe? Por quê? Para dar o exemplo, porque ele sabe como a gente funciona, ele nos criou, ele ajudou a nos criar. Então ele sabe como o ser humano funciona. E ele sabe que muito mais do que dar uma palavra, do que dar uma instrução, uma lei, ele precisava vir e dar um exemplo. Assim como um bom pai, sabe? O bom pai, ele não vai dar apenas a palavra para o filho, ele vai lá e vai dar o exemplo. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio para nos dar o exemplo de tudo que a gente deve fazer e de tudo que a gente não deve fazer.